Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Rafael Moya Filho, escritor do livro A Democracia dos Ausentes, um exercício de cidadania. Está aqui o livro do Rafael, e ele encontra-se disponível no site das livrarias Asa Dessa e Amazon. Olá, Rafael, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Certo. Rafael, eu queria começar aqui o nosso bate-papo com você contando aqui para a gente quem é o Rafael. Quem é o Rafael Moya Filho? Perfeito. Eu nasci em São Paulo, sou casado, tenho 3 filhos, sou formado em gestão pública e trabalhei no setor elétrico paulista por 38 anos. Comecei muito jovem, com 14 anos, e me aposentei em 2011. Desde que vim para Bauru, em 1996, comecei a escrever artigos para jornais, revistas, e sou colaborador de diversos jornais, como o Jornal da Cidade de Bauru, o Diário da Manhã de Goiânia, o Estado de Minas, o Estado de São Paulo e o blog Uberlândia Hoje, onde eu escrevo semanalmente. Também, durante um período recente, fui comentarista político da Rádio Auriverde, daqui de Bauru, e depois a FM Jovem Pan News Bauru. De 2011 para cá, eu comecei a escrever meus livros, né? E hoje já estou aí no 6º lançamento. Ah, que bacana, que bacana. Pela Escortece, você já editou quantos? 5 livros, os 5 últimos livros. Tá. E são sempre todos seguindo o mesmo tema? Os 2 primeiros não, mas os últimos 4 livros, sim. Ah, ok. Podemos dizer que sim, história e política. Ok. Fala um pouquinho para a gente, porque o seu livro ele tem o título dele é bem interessante, né? Ele fala A Democracia dos Ausentes. Conta um pouco para a gente onde você foi buscar inspiração para esse título. Perfeito. Esse livro, ele é fruto, né, de muitas pesquisas e de muitas observações ao longo dos últimos anos. Mesmo enquanto eu escrevia os livros anteriores, eu sempre vivenciei, eu sempre acompanhei muito o processo eleitoral brasileiro. E sempre percebi, né, o fato de que dos últimos, não vou dizer dos últimos anos, mas nós retornamos a votar a presidente em 1989, mas que foi uma eleição normal com uma presença muito grande, muito forte, porque o brasileiro estava há muitos anos sem votar para presidente. Mas as eleições seguintes, e de lá para cá, eu tenho notado essa ausência cada vez maior do brasileiro das urnas. E essa ausência ela se faz através das abstenções, do voto branco e do voto nulo. Nós temos aí nas últimas eleições um número de 30 a 40 milhões de pessoas em cada eleição que se ausentaram do processo. E isso é maior do que a população do Canadá. Isso me chama muito a atenção. E me chamou muito a atenção até que eu resolvi, então, colocar isso no livro. Outro fato é que também, além de ficar ausente das urnas, o brasileiro deixou de participar do processo eleitoral brasileiro. E isso talvez seja até pior do que simplesmente não votar. Por quê? O brasileiro não cobra dos eleitos, ele não fiscaliza, ele não acompanha. Então, é um cheque em branco o que os políticos têm, na verdade. Ninguém deixa de olhar a conta bancária por 4 anos, mas nós deixamos os políticos com carta branca por 4 anos. Isso aí é o pior de todo esse processo. Certo. E, Rafael, durante esse seu processo de pesquisa, né, você conseguiu identificar os fatores que, de repente, levaram ou levam, né, os brasileiros a se desinteressarem tanto pela questão da política e dos políticos? O que vem acontecendo, e eu coloco no livro de forma bem, vamos dizer, bem didática, né, é que nós temos vários fatores que nós podemos dizer que são
fatores que levam a esse processo e a esse, vamos dizer, a esse afastamento, né, dos nossos dos brasileiros, né, do nosso processo eleitoral. Nós temos, entre eles, e são vários, mas entre eles nós temos a questão da corrupção, que é uma questão muito séria, ou seja, a corrupção brasileira, principalmente dentro do sistema democrático, político nacional, ela causa um afastamento do povo brasileiro das coisas da política. Então, a pessoa acha e vê aquilo e acha que, se afastando, ela pode resolver alguma coisa, quando, na verdade, o afastamento não vai resolver o problema da corrupção. Nós temos que participar, nós temos que cobrar, nós temos que usar os mecanismos que nós temos à disposição para que a gente consiga minimizar ou reduzir ou acabar com essa situação. Enfim, tem também a questão da escolha dos partidos, que é muito grave, ou seja, os partidos evitam de escolher, muitas vezes, pessoas com passado idôneo, que venham atender a sociedade, né? A importância do voto consciente é outra questão, ou seja, não adianta votar por votar, não adianta ter político de estimação, tem que ter realmente cuidado, pesquisar, olhar bastante para a ficha do candidato, saber quem ele é, o que ele fez, como ele age, como ele agiu, e aí ver as propostas dele. Quer dizer, isso se chama voto consciente, né? E aí nós temos a questão da credibilidade, que também, e ela se perde porque a pessoa deixa de ter credibilidade na medida que ela recebe informações da mídia de corrupção, de coisas erradas que os políticos fazem, né? Então, isso é uma somatória de fatores, né? No livro também eu procuro colocar quais são as alternativas para acompanhar, para cobrar, né, os políticos eleitos e como fazer as pessoas entenderem todo esse sistema, que não é tão complexo, mas, por exemplo, o sistema proporcional, que elege o deputado estadual, federal, vereador, ele tem aquele sistema de proporcionalidade. Então, no livro, eu explico bem, de forma muito simples, mas muito direta, como que ele funciona e como que a gente evita de cair em pegadinhas na hora do voto. E o seu livro fala também da questão relacionada aos jovens, né? Desinteresse, principalmente dos jovens, em relação à política, à eleição. E nós estamos num ano bem interessante para falar sobre isso, porque a gente tem agora, né? Em 2022, eleição, principalmente para presidente, né, da República. E você cita, inclusive, no seu livro, essa questão do desinteresse dos jovens. Perfeito. Gente, sobre isso. Bom, o jovem, de uma maneira geral, ao longo da história democrática, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ele nunca esteve muito presente. Não é uma coisa, a política não é uma coisa que atraia tanto a juventude quanto outros assuntos ligados à vida pessoal da juventude, né? Nós sabemos, e até o próprio filósofo grego, Aristóteles, ele falava e dizia que o jovem, em geral, não é um bom ouvinte acerca dos assuntos relacionados à política, pois ela trata dos temas assim práticos da vida, né? Acerca dos quais a juventude, em princípio, ele não tem experiência e também não tem conhecimento teórico. Então, ele acaba tendo o impedimento, né, de surgir ali o interesse dele. Mas, veja bem, não é porque isso existe que nós não possamos estar aí levando ao jovem essa informação para que ele possa, sim, fazer parte. A política é fundamental na vida de todos os brasileiros e de todos os cidadãos do mundo, né? E não é a política partidária, simplesmente, mas fazer política é uma coisa que nós fazemos na escola, nós fazemos na relação com a família, na relação profissional, enfim, se faz política o dia inteiro. Você está sempre negociando, você está sempre fazendo política. Só que não aquela tradicional, aquela política partidária. Então, é para essa
que nós precisamos do reforço dos jovens, não somente, já me falaram isso, mas não somente nessa eleição, em todas. Daqui 2 anos nós temos eleição para prefeito e vereadores. Enfim, sempre, a cada 2 anos nós temos eleições. Então, nós precisamos ter o jovem participando efetivamente da vida nacional, do processo democrático nacional, né? O Brasil proporciona que o jovem de 16 a 18 anos seja facultativo e ele pode tirar o título de eleitor e votar. Mas não é só essa camada da juventude que nós precisamos. São os que têm mais de 18 anos, até 30 anos, quer dizer, todos engajados para que a gente possa buscar de forma consciente o melhor para o país. Certo. Rafael, e assim, na sua opinião, né? Qual que é o papel da escola? Já que nós estamos falando sobre os jovens, né? Qual que é o papel da escola nisso tudo? Em quase todos os meus livros, eu tenho falado quase sempre sobre a educação. A educação é fundamental. Ela é primordial em todo o processo. Muitas vezes a gente gostaria de ter algumas coisas, e aí você esbarra justamente no fato de que, em sala de aula, os jovens eles não recebem as informações precisas sobre sistema democrático, sistema eleitoral brasileiro, como funciona a política, o sistema, os partidos. Isso deveria estar na grade curricular, né? Num passado muito, vamos dizer, distante, 40 anos, nós tínhamos as aulas de organização social e política, o SPB. Eram aulas que eram matérias que continham todas as informações sobre o sistema. E, pasmem, nós estávamos vivendo numa ditadura militar. E, mesmo assim, nós tínhamos isso. Então, depois que nós saímos da ditadura militar, isso foi arrancado da grade. E o motivo é simples, viu? Os políticos brasileiros não querem que eu, você, os jovens, os idosos, que ninguém se interesse por política. E é por isso que eles tiraram da grade curricular o ensino, a política, o ensino da organização social do país. Então, a educação ela é fundamental para tudo, para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento do país, e não poderia deixar de ser diferente para a política. Quanto maior o nível educacional de um país, menor é o número de problemas que ele tem com corrupção, que ele tem com desinformação, né? E a política, você sabe, na hora de você votar, você tem que ter a informação, você tem que ter educação, consciência, isso tudo está interligado. Isso vem, obviamente, uma boa parcela da sala de aula. Certo. É muito interessante isso que você acabou de falar para a gente agora, né? Inclusive, quando você citou há 40 anos, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa questão, né? E a gente vivia num período totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Sem dúvida alguma. Pois é. Rafael, você faz especialização, né? Pelo que eu entendi, é uma especialização contínua, né? Em relação à história política brasileira, né? O que motivou você a buscar, né? Você entrar por esse caminho? Olha, é uma história longa, eu vou resumi-la o máximo possível. Isso vem da minha avó, dos meus avós maternos, aliás, paternos, que eram espanhóis e vieram da Espanha fugidos do franquismo, fugidos da guerra. E a minha avó tinha a política no sangue, mas era um negócio assim que fervia, né? Então, se você estava conversando com ela, de repente o rádio falava de uma questão política, tudo ela já mudava o tom, ela já se enfronhava naquilo, já discutia. Provavelmente isso veio herdado no sangue, no meu DNA, e eu sempre gostei. A minha vida profissional, eu trabalhei 38 anos no setor elétrico e sempre estive muito enfronhado, sempre pus a cara para bater, sempre procurei buscar as coisas certas. Eu procurei conhecer como funcionava o sindicalismo, né, na empresa, eu procurei conhecer como todas as facetas
para que eu pudesse realmente saber onde eu estava pisando, como funcionavam as coisas ao meu redor. Depois que eu vim para Bauru, em 96, por conta da empresa, um tempo depois eu acabei entrando numa ONG chamada Batra, Bauru Transparente. Essa ONG ela fechou, infelizmente, alguns anos atrás, mas ela me proporcionou ter um conhecimento muito profundo da questão ética, da questão do voto consciente, e ela tinha várias outras ONGs com as quais ela fazia parceria, né? E todas de um nível muito alto, muito bom. Isso me fez gostar ainda mais desse assunto. Então, muitas dessas coisas que eu tenho escrito nos últimos livros, uma parte eu computo a esse período, a essa experiência, né, com a Batra. E, lógico, o meu interesse no dia a dia, no cotidiano, por assuntos ligados à economia, à política brasileira, né? Isso me interessa sempre, eu estou sempre lendo, estou sempre acompanhando, quer seja através de livros, quer seja através da internet, né? Certo. E nós falamos agora, você falou dessa questão da política sempre presente na sua vida, e anteriormente da questão da importância da educação, né, na vida das pessoas, né? Conta aqui para a gente quais são os tipos de livros, né, que você gosta de ler, quais são os seus autores favoritos? Olha, são muitos. Eu tenho lido assim, livros sobre políticas em geral, mas não assim dizer assim, você tem um autor favorito que você leia muito. Não vou mentir para você, eu não tenho um autor ou outro que eu leia muito, né? Eu lia muito e gostava muito de Drummond de Andrade, né? Érico Veríssimo, né? Aloysio Biondi, aqui no Brasil, são autores que eu gosto muito, né? Mas sempre que surge um livro que fala sobre esses assuntos ligados à política, à educação, eu tenho buscado para ler. O meu filho mais velho sempre me dá umas dicas boas também, e me indica alguns livros. De vez em quando ele me manda por WhatsApp ou na rede social: pai, tem um livro assim, assim, assado, muito bom, tem um livro ótimo sobre esse assunto, sobre aquele, enfim, é algo que talvez vá te ajudar. E eu tenho feito dessa forma, nunca assim baseado numa linha só, né? Mas tenho procurado ler de diversas vertentes para que eu também não fique ligado a um lado só da história ou da política ou da economia, né? Bacana essa interação com seu filho, né? De fazer indicação de livros para você, e essa troca. Deve ser um momento muito especial, assim, né? Sim, a minha filha, ela é formada em jornalismo aqui pela Unesp, e ela que faz toda a revisão dos meus livros. E também, às vezes, dos meus artigos, dos meus textos, eu sempre peço para ela dar uma olhada. Filha, dá uma olhada aí, vê se está tudo em ordem, e ela revisa sempre para mim. O mais velho, que mora em Sorocaba, o Rodrigo, ele foi dele a ideia do meu blog, por exemplo. Eu não tinha blog há 14 anos atrás, e foi dele a ideia. E ele sempre me dá essas dicas que eu te falei, sobre alguns autores, sobre alguns livros, né, importantes, que ele sabe pelo perfil dos meus livros e por me conhecer tão bem, e ele me dá as dicas lá. Isso é muito legal. Ah, sim, bacana. Rafael, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, né? Eu queria que você deixasse aqui, então, para as pessoas que vão assistir, as considerações finais. Beleza. Eu gostaria de convocar a todos, aí, de pedir a todos que tiverem oportunidade de fazer uso, né, de procurar através da Sabessa, na Escortece, através da Amazon, né, esse livro, que é o computo dos livros que eu já escrevi, um livro por demais interessante, ele tem uma temática muito boa, não é uma leitura pesada, não é uma leitura forte, com temas que você nunca viu. Pelo contrário, é um livro muito simples, onde você vai achar todas as informações de uma forma bem didática, bem fácil, é uma leitura fácil. Uma amiga que leu o livro em 3 dias falou para mim: olha, fiquei muito feliz, porque foi muito rápido, muito fácil, e eu entendi tudo que está aqui e me ajudou muito.
é um livro que não serve apenas para o ano de 2022, para essa eleição, mas é um livro que serve para qualquer eleição e para qualquer entendimento com relação à política brasileira. Tá certo, Rafael. Então fica aí a dica, né? Então eu só vou reforçar, tá aqui o livro do Rafael. Quem tiver interesse é só acessar lá o site das livrarias, ou da Livraria Zabessa ou da Amazon, tá ok? Rafael, eu agradeço muito a sua participação, uma conversa bem importante, né? Um assunto delicado e, ao mesmo tempo, assim, de suma importância, né? Para todas as nações, não é? Verdade. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. É sempre um prazer e eu estarei sempre à disposição da Escortece para que a gente possa estar levando não só as informações sobre o livro, mas qualquer assunto ligado à literatura, à política, à economia. Nós estamos sempre à disposição. Ok, então. Nós agradecemos a sua participação e até mais. Até mais. Um grande abraço a todos.